Dando continuidade ao nosso evento, convido a doutora Fabrini Albuquerque para proferir a sua palestra. Olá, bom dia. Quero agradecer a todos aqui que estão presentes e dizer que é uma honra estar aqui nesse primeiro encontro nacional de linfedema, né, de pessoas com linfedema. Eu tenho que passar, né, gente? Espera aí. Me chamo Fabrini Albuquerque, sou especializada em oncologia, e assim como a Renata, a gente vê muito linfedema na nossa prática clínica, tá? E a gente vai falar hoje sobre como diagnosticar o linfedema, como que eu faço para diagnosticar esse linfedema. Então, primeiramente, eu começo com a avaliação clínica. Então, o linfedema, ele é prioritariamente, a gente consegue avaliá-lo pela clínica. Então, eu vou passar exames, eu vou passar tudo como é feito, então eu vou passar essa avaliação feita pelo fisioterapeuta, tá? Como nós fazemos, como nós procedemos com isso. Então, primeiro, né, que o fisioterapeuta precisa ter em mente, né, nós fazemos para avaliar vocês, pacientes com linfedema, a gente observa o quadro todo. Então, ao longo dos anos, a gente vai melhorando isso, né, um pouco mais, essa nossa prática. Por quê? A gente precisa ouvir muito bem o paciente. Porque o que a pessoa com linfedema tem, né, o que ela fala e o que ela acha, importa, tá? Porque não adianta, a gente precisa alinhar a nossa melhor conduta com os anseios do paciente. Então, com isso, a gente precisa ter uma escuta perceptiva e levar tudo em consideração. Que existem também várias complicações e várias nuances, né, que podem estar associadas ao linfedema, e a gente corrigir isso vai ter uma melhor redução do volume desse membro, que quando a gente fala em linfedema, como a Renata bem falou, é um aumento de volume nesse membro. Então, a gente precisa abordar todas as causas para saber como reduzir esse linfedema, esse edema, né? Então, o que a gente avalia, né? O início dos sintomas, como começou, quando começou, tem essa sensação subjetiva que a gente fala desse estágio 0, né? Que é quando a pessoa tem essa sensação de que o braço está pesado, está inchado. E hoje aqui, né? Assim, eu falo que é um prazer e é uma honra enorme estar aqui exatamente por isso. Porque enquanto mais a gente fala, menos a gente consegue chegar, e todos que são profissionais aqui entendem o que eu falo, um paciente que já está no estágio 3, no estágio 2, que é difícil de reverter. Então, quanto mais a gente fala sobre isso, quanto mais a gente informa profissionais e pessoas mesmo, como colocou aqui na internet, a internet ajuda a gente nisso, a gente consegue abordar esses estágios iniciais. Então, pegar esses sintomas pequenos, né, mas que são valiosos para nós. Então, quais são os outros sintomas associados? Tem dor. Quando fica muito tempo em pé, esse braço sente inchado. Quando deita, alivia. Então, isso são coisas a serem avaliadas. Tem obesidade, imobilidade, hipomobilidade, sedentarismo, que a gente também vai indicar algum exercício físico, nutricionista, alguns aspectos emocionais envolvidos, né, que a gente também tem que entender que é uma pessoa, é um ser integral. Então, a gente precisa entendê-lo no todo e atendê-lo no todo, né? Ter essa multidisciplinariedade. Qual o histórico médico desse paciente? Fez cirurgia? Está tratando um câncer? É uma metástase? Então, tudo isso tem que ser abordado. Qual o histórico familiar? Então, tem uma parcela que é primário, né? E tem também essa parcela genética. Então, estudar, fazer esse estudo também. Qual o histórico ocupacional? Fica muito tempo em pé, fica muito tempo sentado, fica muito parado. O tipo de tratamento que eu vou colocar no trabalho dele pode dificultá-lo nesse trabalho, vai facilitá-lo nesse trabalho. Enfim, o trabalho também apresenta algum risco para ele, então a gente, de repente, escoriar aquele membro e acabar piorando esse edema, né, esse volume desse membro. Aí a gente parte das perguntas e a gente vai mais um pouco aprofundando essa avaliação, né? Se tem edema, qual o local desse edema? É na mão, é no pé, no pescoço, é na mama? Qual a quantidade desse edema? Então, a gente precisa também quantificar esse edema, porque a gente precisa ter uma evolução, né? E a gente mostrar essa evolução. Eu costumo dizer que quando a gente ensina, né, e a Renata explicou muito bem aqui para a gente o que como é o linfedema, porque quando a gente instrui, quando a gente sabe o que a gente está lidando, a gente consegue a adesão do paciente.
E é engraçado, que acho que todo fisioterapeuta é um pouco professor, que a gente pega papel, desenha, explica, porque a gente explicando, a gente orientando, a gente consegue que esse paciente tenha adesão aos tratamentos propostos. E aí a gente vem para cá, vem para lá, a Cíntia vai falar mais à tarde sobre novas formas de abordagem de tratamento, a Anki vai falar sobre o tratamento específico do linfedema, né? Aquele que é o padrão ouro. Então, tudo isso a gente tem que alinhar com as propostas e expectativas do paciente, porque o desejo do paciente importa, tá? E o que mais pode estar associado? Fibrose, ferida, problemas ortopédicos. E a gente parte para o exame físico. Vamos lá, vamos tocar, vamos sentir, vamos observar aquela pele, vamos ver o que está acontecendo ali para intervir precocemente. A inspeção da pele, a gente vai ver a hidratação, a gente vê a coloração dessa pele, a gente vai ver a maleabilidade, que é o mais importante, e a gente faz até os testes, mas a gente toca aquela área toda, vai fazendo os testes e vai vendo essa mobilidade da pele. Aonde tem essa fibrose, né, que esse linfedema ele acaba causando esse acúmulo de proteína no intertício, então vai causando um pouco mais de fibrose, de endurecimento nessa pele, uma dificuldade de apertar. E quando você aperta esse sinal de cacifo, ele acaba estando ausente nos estágios mais avançados, né? E quando ele está, às vezes ele está presente, mas a gente faz também o sinal de Steimer e esse sinal ele vai estar presente. O que é esse sinal? É uma prega. O sinal de cacifo, gente, acho que todo mundo já fez aqui, às vezes a gente sente, né? Quem não tem linfedema, quem tem linfedema, sente um endurecimento, um peso, vai lá e aperta. Quem não tem uma avó, uma tia, alguém que já fez isso, né? Não, vamos apertar para ver se está inchada essa perna, né? Então, a gente faz isso na prática. O nome é esse, sinal de cacifo. E o sinal de Steimer é quando você pega o dedo e aperta a pele aqui. Você puxa. Quando você consegue puxar, e a pele ela precisa ter uma flexibilidade. No linfedema, você não consegue ter essa flexibilidade. Não nos estágios iniciais, até você consegue ter esse sinal positivo, e o sinal de cacifo também positivo. Mas já nos estágios tardios, quando tem uma fibrose já instalada, quando já tem essa proteína instalada, ali você tem esse positivo e o cacifo negativo. E a gente também tem que observar a alteração venosa. Por quê? Rê também falou. Eles são sistemas unidos, eles são interligados. Então, uma coisa vai alterar a outra. Então, a gente precisa tentar entender e ver se tem alguma alteração venosa para tratar e resolver esse quadro, para resolver o linfedema. A alteração dérmica também pode ter uma micose, pode ter alguma infecção, alguma coisa na unha, descontinuidade da pele, uma feridinha, algum machucado. Eu tive recentemente uma paciente que ela estava com escabiose, então ela foi indicada, foi encaminhada para fisioterapia e a escabiose não tinha sido tratada, então aí a gente tem que voltar para o médico para passar a medicação e para tratar. Então, ali nessa alteração dérmica, você tem que olhar também nesse espaço interdigital, que acaba causando umidade, pode gerar fungo, ou nas dobrinhas, né? A gente fala de dedos, de pés e mãos, mas também na mama, se tem alguma dobrinha em alguma área, tá certo? E a gente tem também os instrumentos de avaliação. Fizemos toda essa avaliação clínica. Eu já sei que meu paciente tem linfedema, porque a avaliação clínica ela importa mais do que qualquer outro exame que a gente vai fazer, tá? Então, a gente tem alguns instrumentos de avaliação e acompanhamento desse paciente, porque a gente precisa acompanhar esse paciente, tá certo? E nos instrumentos de avaliação, a gente tem a avaliação da diferença de volume. Óbvio que o linfedema, por exemplo, em cabeça e pescoço, em mama, a gente não consegue quantificar essa diferença, assim, por exemplo, na fita métrica, né, que é a perimetria que a gente faz. A perimetria em membros, no membro superior, no braço, estou falando rápido, gente, não está tranquila, né? A perimetria em braço, por exemplo, você pega a interlinha articular do cotovelo e vai medindo de 7 em 7 centímetros para baixo, até a região metacarpofalangiana, e de 7 em 7 centímetros para cima. Metacarpofalangiana já é na mão aqui, olha. Vem na mão aqui, mede para tentar medir essa circunferência desse braço. E a gente vai anotar, medir do outro lado e ver a diferença de um para o outro e estar acompanhando essas diferenças, tá certo? Temos também a volumetria, que é a volumetria direta, que você vai submergir o membro num recipiente com água e vai ter um deslocamento dessa água e essa água vai ser medida em milímetro, tá? Aqui a gente tem o extravasamento do líquido
E aqui a gente tem, da água, né? E aqui a gente tem já essa estrutura já com a medição ali. Então, a gente vai ter essa medida em milímetro, comparando um lado com o outro. A gente também tem o volume indireto, que a gente pega lá a perimetria, faz a perimetria, faz essa fórmula, né, no cone truncado, vai colocar num software para fazer essa medição e para ter essa diferença, e também no Excel, para ter essa diferença em ml, tá bom? Então, ao invés de centímetros lá na perimetria na frente, a gente faz isso para ter essa medida em ml. A gente tem a perometria, que são raios infravermelhos, coloca o membro do paciente ali, da pessoa, e tem esses raios infravermelhos que vai fazer essa medida de diferença, né? Então, o raio vai entrar mais em quem não tem edema, vai entrar mais na estrutura, né, de quem não tem um edema, do braço que não tem o edema, e nas partes com menores edemas, e menos no outro. Então, vai ter essa medida também em ml, que é o software que vai dar, tá? O aparelho que vai dar. A bioimpedância, então, a bioimpedância ela é um aparelho que ela vai medir quanto... Ela é um transdutor elétrico, e essa corrente elétrica que passa, ela vai medir as diferentes medidas no seu tecido, né? Então, a água é uma dessas, né? Da densidades diferentes em seus tecidos. Eu esqueci a palavra. E aí, a água é uma delas, e a gente vai estar quantificando esse líquido. A tonometria, ele faz uma compressão na pele, é um aparelho que faz uma compressão, uma dispersão de líquido, e essa medida também é dada em centímetro cúbico. Temos os exames de imagem, alguns exames de imagem, esses são a linfografia, a linfocintilografia e linfofluoroscopia, onde você... Só um minuto. Onde você tem a injeção de contraste ou de um radiofármaco, e aí você vai ter a imagem desse sistema linfático. Só que lembrando que ele não pega aqueles mais superficiais, tá? Mas ele pega os vasos maiores e os linfonodos também. É bom para a gente ver se tem alguma área de obstrução, por exemplo, em pacientes que tenham essa obstrução. Outro exame de imagem que a gente tem o ultrassom, que ele vai ver quando a gente tem alguma coisa na pele, né? Essa parte edematosa por baixo da pele. Então, o ultrassom, ele consegue ver isso, tá certo? E a gente também tem a tomografia e a ressonância magnética. Ele vai ver a quantidade de líquido subcutâneo. A gente vai ver a quantidade de líquido subcutâneo. A tomografia e a ressonância magnética também servem para isso, mas principalmente, gente, esses exames de imagem, eles vão nos ajudar a descobrir se tem alguma outra causa associada, se está tendo alguma obstrução tumoral, por exemplo, tá certo? Lembrando sempre que o diagnóstico do linfedema ele é clínico, tá? E esses aqui vão ser os diagnósticos diferenciais. A detecção, para que tudo isso, né? A gente precisa fazer isso para ter uma detecção precoce do linfedema, né? Novamente, estamos aqui cada vez mais falando sobre, para ajudar a gente a conseguir detectar esses estágios iniciais de edema. E para resolução, né? Quando a gente consegue pegar esses pacientes, né? Essas pessoas nos estágios iniciais, estágios subclínicos, a resolução dele é maior. Então, aqui foi detectado e aqui resolvido, certo? Prevenção. Aí você vai falar assim, ai, Fabrini, poxa vida, eu já estou com linfedema, né? Então, aqui é um evento para pacientes com linfedema, né? Eu já fui diagnosticado, eu tenho linfedema, então como assim eu vou prevenir? Então, na verdade, a gente tem a prevenção primária, que é a prevenção e exposição a fatores de risco de linfedema. Para a gente, né, que trabalha com oncologia, a gente tem desculpa, só voltando. A gente tem esse rastreamento. Então, nossos pacientes, a gente avalia, e agora a gente tem tentado cada vez mais atender esses pacientes logo no início, né? Então, o paciente diagnosticou que tem câncer, a gente já faz avaliação para a gente já prevenir diversas coisas, inclusive fazer esse rastreamento do linfedema, para a gente estar conseguindo atender essas pessoas nesses estágios subclínicos, tá bom? E não ter esses grandes edemas, esses grandes volumes de edemas
que a gente estava acostumado a ver e que eu acho que, a partir de agora e de antes, a gente já tem buscado não mais ver esses casos, tá? Então, aconteceu o linfedema, né? E a gente vai para a prevenção secundária. Prevenção de quê? Prevenção de sinais e sintomas iniciais de linfedema. Então, a gente já vai tratar esses pacientes para que ele não tenha não cause aquele tecido lipossubstituído, né? E fique aquela fibrosado, grosso. E a gente tem a prevenção terciária, que é o tratamento do linfedema, né? Que a Renata mostrou ali, né, que é a terapia física complexa, né, que é o enfaixamento, cuidado com o membro, os exercícios, tudo aquilo que a gente precisa fazer para quê? Para prevenir as sequelas que o linfedema pode tratar, então pode causar. Então a gente precisa também fazer isso, né, fazer essa prevenção. Prevenção de quê? Prevenção de problemas que possam surgir com o surgimento do linfedema. Corrigir posturalmente um pé, corrigir posturalmente um membro, para a gente prevenir outras complicações em coluna, em pé, em quadril, joelho. De novo, como eu falei lá no início, a gente volta sempre, né? Olhar essa pessoa como um todo, né? Então, hoje nós estamos aqui trazendo esse conhecimento, adaptando sempre a realidade do paciente, e nós somos capazes de trazer melhores chances a esse paciente de qualidade de vida. Eu quero agradecer aos pacientes, familiares e profissionais presentes aqui nesse evento. É uma enorme honra estar aqui. Agradecer ao CREFITO 2 e à Câmara Técnica, a qual faço parte, que tem sido de grande aprendizado para a minha vida. A Selecta também, a Abralinf, a comissão organizadora e a Anke Bergman, por ser minha professora, por tudo, né, que ela sempre ajuda a gente, e principalmente por essa apresentação que ela também esteve me ajudando. Muito obrigada. Essas são as formas de vocês se comunicarem comigo. Eu espero que vocês falem comigo e a gente tenha uma boa troca. Obrigada. Agradeço a doutora Fabrini, a sua palestra.